Nesse momento, então, a gente abre a palavra, convidando primeiramente o padre Patrick para falar da dimensão do ver. Então, minha saudação muito fraterna a todos que nos acompanham, aqueles aqui presentes. Então, essa é a 56ª campanha da fraternidade. Desde 1964, a Igreja no Brasil assumiu como sua essa proposta que é muito interessante e rica para que nós possamos vivê-la de modo muito forte no período quaresmal. E o grande objetivo geral das campanhas da fraternidade é chamar a atenção de toda a comunidade cristã, católica, para determinadas situações na sociedade que clamam pela presença dos cristãos. E esse ano, 2020, observando o cenário do tempo presente, marcado profundamente por traços de Caim, uma sociedade profundamente marcada com os traços de Caim, que já não reconhece mais o outro como irmão, e como consequência disso, uma forte característica de indiferença. Os bispos no Brasil nos fazem esse convite, para que nós possamos refletir a vida como dom de Deus que deve ser cultivado, mas um compromisso que deve ser também assumido. Diante, então, desses cenários onde a vida, infelizmente, parece que é um privilégio de poucos, é preciso resgatar, então, o sentido da vida tal como Jesus nos apresenta nos Evangelhos, tal como a tradição cristã vem apresentando ao longo de 2 milênios aí no nosso mundo. E é por isso, então, que o grande lema que nos inspira foi recolhido da parábola do bom samaritano. Então, 3 verbos que são essenciais para a campanha desse ano: ver, compadecer e cuidar. E é sempre assim, o lema indica em que direção nós queremos essa transformação, quais são os passos e o caminho que nós devemos trilhar. E aí essa campanha de 2020, ela traz no texto base algumas novidades que vêm justamente a ajudar a colocar os princípios da fé cristã em ação. Uma primeira novidade nesse contexto, antes de entrar propriamente dito no ver, é uma proclamação da palavra de Deus logo no primeiro momento. Então, se a gente olha lá o texto base, nós temos uma reflexão interessante sobre a parábola do bom samaritano, que mostra como a vida deve ser cuidada, sobretudo por aqueles que se dizem cristãos. E eu tenho dito que talvez uma grande contribuição do bom samaritano, dessa parábola que somente São Lucas nos diz, talvez seja a capacidade de interromper a nossa rotina para cuidar. É justamente isso que aquele homem da parábola de Jesus realiza. Então, diante daquele homem que é vítima de violência, que é deixado às margens do caminho, Jesus responde à pergunta do doutor da lei sobre o que fazer para receber como herança a vida eterna, qual é o caminho, então, que devemos percorrer para alcançar a vida eterna. Jesus nos chama a atenção para as estradas que nós percorremos pela vida ao longo da nossa existência. E nessa estrada que é a vida, nós encontramos com pessoas tal como aquele homem da parábola do bom samaritano. E vale a pena recordar que Jesus não diz nada a respeito daquele homem. Nós não sabemos qual era a sua origem, se era honesto, se era desonesto, qual era o motivo daquela viagem que ele estava fazendo, mas Jesus faz questão de frisar que é uma vida humana e só por isso já basta, já deve ser suficiente para que nós interrompamos a nossa rotina, possamos abrir mão da nossa montaria para poder cuidar, derramando óleo e vinho nas feridas, uma imagem que nos faz lembrar instantaneamente daquilo que o Papa Francisco tem dito, né? Nós precisamos, então, cuidar das periferias existenciais. A igreja é um verdadeiro hospital de campanha e ali ser presença profética do cuidado. E aí vem uma segunda novidade, nesse contexto, é que o tradicional método ver, julgar e agir permanece. Só que ele é apresentado de forma bíblica. Então, o ver corresponde ao vil do bom samaritano, o julgar ao compadecer e o agir com o cuidou dele. Esse método que já é utilizado na igreja de longa data, e vale a pena recordar um discurso interessantíssimo do Papa João XXIII, proferido aos bispos da América Latina em novembro de 1958, onde naquela ocasião já João XXIII dizia que a igreja na América Latina traz esperança para o futuro da Igreja Universal, mas para que isso acontecesse, os bispos precisavam cuidar de 4 meios. Dentre esses meios, o primeiro é justamente esse: ver a realidade, pensar num plano de ação para atuar sobre essa realidade, ver a igreja como aquela que é capaz de oferecer uma colaboração à sociedade para mudar os destinos
dessa sociedade profundamente marcada pela indiferença, pela dor. Então, isso já vem de longa data. E a igreja mantém esse método, só que com uma outra novidade, que foi agregada a partir da Conferência de Aparecida em 2007. O número 19 do documento de Aparecida, ele convida os discípulos missionários de Jesus Cristo a olhar a realidade a partir dos princípios da fé, a partir dos princípios da fé cristã. Por isso, então, que é apresentado, primeiramente, a grande proclamação da palavra a partir do bom samaritano, para que depois nós possamos entrar propriamente dito ao ver do texto base. E falando do ver do texto base, eu tenho dito que aquela parábola, outra parábola de Jesus, do trigo e do joio, ela, de certa forma, é como se fosse um escopo dessa primeira parte do texto. Por quê? Nós precisamos, acho que, reeducar o nosso olhar para que nós possamos contemplar a realidade, perceber ali o joio que existe, mas também um bom trigo que vem surgindo também. Então, um olhar também positivo para aquilo que a igreja e a sociedade também já vem fazendo em favor da vida. Por isso que primeiro instante do texto base apresenta o olhar de Jesus. Como que Jesus olhava? O olhar de Jesus, ele é marcado profundamente por uma atenção à pessoa, na sua singularidade, nas suas circunstâncias, ao ser humano como um tal. Então, o olhar de Jesus não é um olhar de indiferença, é um olhar de presença. É um olhar de presença que transforma, é um olhar de presença que transforma e resgata a dignidade da pessoa humana, tal como o Senhor a desejou desde a criação. Por isso que, se a gente faz um paralelo das atitudes do bom samaritano com as ações de Deus no ato da criação, é uma semelhança muito belíssima. Então, a ação do samaritano refaz a vida daquele homem, tal como o Criador no início. Ele vê o caos ali, se compadece, né, vai ao encontro, cuida e coloca no jardim. Daí a menção do jardim na oração da campanha desse ano. Só que, se por um lado nós temos esse olhar de Jesus, que é profundamente marcado pela atenção, pela qualidade da presença, pelo resgate da dignidade humana, que revela aquilo que o próprio Cristo diz lá em João 10, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, nós temos, por outro lado, diversos olhares de indiferença que gera ameaça à vida. E aí o texto base faz um elenco de mais de 20 situações em que a vida não é vista como um dom, onde a vida é descompromissada, onde a vida grita por sobrevivência. Basta a gente lembrar, por exemplo, os dados que o texto traz em relação às crianças que ainda vivem em situação de miséria e de pobreza. Mas também o número de pessoas desaparecidas, que no Brasil ultrapassa 800 mil pessoas. Situações de depressão, suicídio, automutilação. É aquilo que o Papa Francisco diz, né? São as periferias existenciais. Então, eu ouso dizer que talvez essa seja a primeira campanha que lida diretamente com as periferias existenciais. São esses fenômenos, por assim dizer, próprios do tempo presente, próprio também do mundo cada vez mais urbano. Então, são esses diversos olhares que têm sido apresentados, mas também um olhar que ameaça a vida do planeta, isso para falar da situação da ecologia, um apelo que o Papa Francisco faz da ecologia integral. Apresenta também com dados, o texto base, por exemplo, o uso indiscriminado de agrotóxicos e a importância de rever a questão até legislativa em relação à abertura da utilização desses agrotóxicos no nosso meio, que interfere diretamente a vida. Falando da realidade que há no campo, o texto base afirma que há ainda um verdadeiro cenário de guerra no campo no Brasil, falando sobretudo dos conflitos com as terras ainda indígenas, com as comunidades tradicionais e quilombolas. Então, apresenta um panorama assim, bem amplo, e eu tenho dito que a próxima página do texto base, quem escreve é cada um na sua comunidade, a partir da qualidade do seu olhar. E é por isso que essa primeira parte do ver termina justamente fazendo essa provocação ao olhar de Cristo, ao olhar de indiferença, mas qual será o seu olhar, o nosso olhar como cristãos, o nosso olhar como comunidade de fé, que acredita de fato na força transformadora do Evangelho, que transforma a vida, resgata os vínculos e nos ajuda a trilhar o caminho proposto pelo Evangelho. E concluindo, então, essa primeira parte do ver, provocando o nosso olhar, o texto base cita Cora Coralina.
ela diz. Não sei se a vida é curta ou longa, um poema belíssimo dela, mostrando de fato aquilo que traz sentido à vida, que é o cuidado não simplesmente com as coisas, mas com as pessoas. Aquilo que traz o sentido da vida, que para nós, cristãos, à luz do Evangelho, vem pela qualidade da nossa presença, pela capacidade de olharmos olhos nos olhos, para poder ver ali a beleza e a singularidade de cada pessoa. Então eu penso que foi uma feliz proposta que a conferência nos fez, para que assim como o bom samaritano, assim como Santa Dulce dos pobres, que a gente possa romper com a indiferença. Como o bom samaritano fez, ele não corre atrás do sacerdote, do levita, para lembrá-los da sua obrigação, mas ele mesmo abre mão da sua zona de conforto, interrompe a sua viagem e ele mesmo se põe a cuidar. De quem nós temos cuidado? Como nós temos cuidado? Onde a fé me leva a atuar de fato para mudar o cenário do tempo presente. Pois as grandes mudanças que nós queremos no mundo só serão realidades quando começarem em nós. Então, um pouquinho assim, de forma bem ampla, essa parte do ver do texto base. Esse convite ao olhar e essa qualidade do olhar ficam muito marcados, né, nessa proposta da campanha. E o texto base, ele nos convida à simplicidade desse olhar, né? Não está no distante, não está no outro, está na nossa capacidade de se sensibilizar com as chagas do mundo de hoje, né? Exatamente. Eu costumo dizer assim, que Deus já escreveu a nossa história no livro da vida. Eu acho que cabe a nós agora ler aquilo que Deus tem escrito. Mas às vezes tem gente que às vezes lê na ansiedade, pula uma palavra, pula uma frase inteira. Então eu acho que é educar o nosso olhar e redescobrir o próprio olhar de Jesus. E aí o Evangelho é muito claro, por isso que a parábola é desconcertante, porque Jesus no final ele pergunta ao seu interlocutor, olha, na sua opinião, quem que se fez próximo? Ele responde muito bem, aquele que se aproximou daquele que estava à beira do caminho. Então, o meu próximo é aquele de quem eu me aproximo. E Jesus termina de forma clara e distinta. Então, você entendeu? Vai e faça a mesma coisa. O que a gente tem feito? O que a gente fez é consequência daquilo que a gente entendeu, ou que a gente anda fazendo ainda é reflexo de certa indiferença ou um descompromisso para que possamos atuar de fato onde Deus nos coloca. E numa perspectiva muito, muito interessante, muito provocadora, quando a gente também se coloca no lugar do educador, né, desse olhar para todo esse público, para todas essas pessoas que estão à nossa frente e que despertam em nós diferentes necessidades de olhares, diferentes sensibilidades, porque nos trazem diferentes demandas. Nesse cenário da educação, eu penso que essa reeducação do olhar, esse redescobrir o olhar, deve ser capaz de iniciar processos. Eu penso que a palavra-chave para a gente hoje, tanto na teologia pastoral, como a partir do magistério do Papa Francisco, é iniciar bons processos fundamentados no Evangelho. E a educação, eu acredito que parte muito por esse princípio também. Então, daí a importância da qualidade da nossa presença, de estabelecer diálogos a partir daquilo que nos une. A metáfora do caminho aparece também na fala do Papa, do Pacto Educativo Global, né? Quando ele nos convoca na construção da aldeia educativa a fazer um caminho, um percurso educativo para a construção dessa aldeia. Que demanda paciência, mas também uma atuação firme e decisiva. Porque o caminho não escolhe os pés, mas os pés escolhem o caminho. Um trechinho do poema da Paula Santisteban, que eu acho que ilustra muito bem essa perspectiva nossa, tanto para a campanha da fraternidade, como para o pacto educacional, né? Então, a gente perceber por onde andam os nossos passos. Se nós acreditamos, de fato, nessa perspectiva e quais os passos seguros que a gente pode dar, insisto, iniciando processos de renovação dos princípios, humanizando mais as relações e os nossos processos. É esse convite, né? A termos pés firmes para seguir e caminhos a caminhar. Sabendo para onde vai o foco do nosso olhar. Se ele é voltado para Deus, jamais ele se esconde do irmão também.